Bom dia, turma. Continuando as nossas aulas dessa semana, né? E na apostila 2, a nossa aula agora vai ser sobre o módulo 10, estrutura das substâncias e propriedades físicas, na página 203 aí da apostila de vocês, tá? Então, nós vamos ver, né, de acordo com as forças que regem as moléculas, as substâncias, nós temos jeitos de, né, conseguimos prever as propriedades físicas, tá? Dessas substâncias, tá bom? Então, nós vamos ver as intensidades das forças. Então, os fenômenos físicos, que a gente trabalha muito em físico-química, né? Que a gente pega um pouco da física, um pouco da química, a gente trabalha para estudar os fenômenos físico-químicos, tá? Então, os fenômenos físicos que a gente trabalha em laboratórios para estar analisando determinadas substâncias é o que principalmente? Você lembra que a gente fala das substâncias puras? Para a gente identificar uma substância pura de uma mistura, diferencial, quais são? Ponto de ebulição, ponto de fusão e densidade, né? São as três propriedades, e a gente fala tem outros, mas as principais que a gente mais analisa em laboratório como propriedades físicas da matéria são especialmente essas três, tá? E tem a questão da solubilidade, mas essas três a gente já identifica o tipo de matéria que a gente está trabalhando ali, tá? E nessas propriedades físicas levam muito em conta o quê? Interações intermoleculares, que têm a ver com essa propriedade física, tá? Porque as interações interatômicas já têm a ver com as propriedades químicas da matéria, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender o que acontece com o ponto de ebulição, ponto de fusão, tá? Nós temos, né, as propriedades, elas dependem das intensidades dessas forças. Então, nesse slide aqui, nós temos, né, a gente está vendo a setinha aqui da força, da ordem crescente da intensidade, tá? Então, o tipo de interação mais forte é o íon dipolo, que ocorre entre uma molécula iônica né, uma molécula, um cristal iônico, uma molécula polar. Depois vem a ligação de hidrogênio, né, conhecida como ponto de hidrogênio, mas hoje o correto falar é ligação de hidrogênio, que ocorre que na estrutura da molécula, normalmente essa molécula é polar. Ela tem o hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Não precisa ter os três na molécula, não. Qualquer um desses átomos for e um hidrogênio ligado a ele pode formar interação de hidrogênio com outra molécula que também contenha um desses átomos aí. Nós temos a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que é uma das forças de Van der Waals, que ocorre entre moléculas polares, e depois a mais fraquinha entre as moléculas apolares, que é, né, o dipolo induzido, o dipolo instantâneo, ou também conhecida como, né, as forças de London. Essas duas aqui, a roxinha, são forças de Van der Waals. É Van der Waals, né, que conseguiu classificá-las, tá bom? Então vamos lá. Então as propriedades físicas, né, igual nós falamos, ponto de ebulição, fusão, solubilidade, depende das forças entre essas moléculas. Então, quando a gente estiver falando de ponto de ebulição, sempre a gente vai analisar que tipo de força está ocorrendo naquela molécula, entre aquelas moléculas ali, para eu conseguir ter uma previsão se vai ser alto, se vai ser baixo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira regrinha. Para compor substância de massa molecular próxima, ou seja, que tem mais ou menos, que tem as massas molares parecidas, né, semelhantes, o que eu vou olhar primeiro? Quem que vai ser o mais intenso, o mais forte, em que quando a gente fala de intensidade, a gente fala quais as forças que vão manter as moléculas mais juntas, tá? É isso que é isso que eu estou querendo dizer quando a gente fala de intensidade. Então, para substâncias de massas molares, né, próximas, a que tiver a força mais intensa terá, né, o maior ponto de fusão, ponto de ebulição. Por quê? Porque se tem força intensa, o que essa força mantém? Mantém as moléculas mais juntas. Quando as forças são intensas, as moléculas ficam juntas.
Quando as forças são mais fraquinhas, as moléculas ficam separadas. Então, por isso, quando a gente pega a água no estado líquido, a água ela forma um ponto de hidrogênio, que é a segunda interação mais forte, né? Perde só para o íon dipolo. Então, você vê que o ponto de ebulição da água pura é 100 graus Celsius. Se você pegar os mesmos elementos, né, os ácidos dos calcogênios, né, dos ácidos formados por ametais do grupo do oxigênio, que são chamados calcogênios, você vai ver que o ponto de ebulição deles são bem baixos e grande parte ali na temperatura ambiente já está até no estado gasoso, que são bem separados mesmo. Por quê? Porque a interação ligação de hidrogênio é bem mais forte que as outras interações de Van der Waals, tá bom? Agora, para compostos de mesma força termomolecular, então, ou seja, eu vou comparar, eu tenho que moléculas apolares, eu tenho moléculas polares, ou tenho moléculas que formam ligação de hidrogênio. O que eu vou olhar? A molécula que tiver a maior massa molecular vai ter o maior ponto de fusão. Claro, se ela tem a mesma força, então ali não tem força que vai prender. O que vai fazer ela desprender? Quem é mais pesado, tem maior massa, ele demora mais a agitar, né, para desligar da outra molécula do que quem é mais levinho, tá? Então, essa regrinha é básica. Se você guardar, não tem erro. Tá bom? Então vamos lá, ó. Comparando aqui, ó. Nós temos aqui umas moléculas orgânicas, que a gente vai aprender esse ano sobre essas moléculas orgânicas. E as massas moleculares, do propano, né? Que é um gás derivado do petróleo, do GNP, tá? 44, o éter metílico, 46, o etanol, 46. Então percebam que as massas moleculares, elas são próximas, tá? Não tem nenhum com 100, um com 10, não, então são próximos. Então, quem vai ter o maior ponto de fusão? Então, se tem massa molecular próxima, quem tiver a força, né, interação intermolecular mais intensa, vai ter o maior ponto de fusão, porque vai ser mais difícil de desligar, separar, né, e fazer elas ficarem, porque lembra lá o que é a fusão? Eu estou no estado sólido, a fusão eu vou deixar separar um pouco aquelas moléculas para ficar no estado líquido. E o ponto de ebulição eu vou separar mais para ficar no estado gasoso. Então, olha para vocês verem. O ponto de ebulição do propano é menos 45 graus Celsius, porque o propano, vocês vão ver que a força intermolecular dele é de polo instantâneo, tá? É aquelas moléculas apolares. Do éter metílico é uma molécula polar, então a força que rege as moléculas, que deixam elas que interagem uma com a outra, que se liga uma molécula à outra, é do tipo de polo permanente, as forças de Van der Waals do tipo de polo permanente, tá? Nas moléculas polares. Então, olha lá, ó, já aumentou bem, ó, de menos 45 já foi para menos 25. Tá vendo? E a ponte de hidrogênio, que no caso o etanol, tem o OH aqui, né? O hidrogênio ligado a um daqueles átomos, o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Olha aqui, como que aumenta bruscamente esse ponto de ebulição, porque a força, né, a ligação de hidrogênio, ela é bem forte. Eles falam que ela é até anormalmente forte, por isso que começou a ser chamada até de ligação de hidrogênio, tá? Então, devido a essa aumento dessa ponte de hidrogênio, elas têm umas ligações fortes, então as moléculas ficam bem juntas. Então, para eu conseguir fazer elas ebulir, eu tenho que aumentar a mesma temperatura que essa